Sejam bem-vindos ao podcast, eu sou o Vitor Ravassi e tenho aqui do meu lado o historiador Sandro Alex. E aí, meu povo, bora falar uns fatos aqui pra vocês? E hoje iremos falar do nosso Brasil brasileiro, nossa pátria amada Brasil. E vamos falar disso porque estamos comemorando o feriado nacional de 7 de setembro, uma das datas mais especiais para quem vive no Brasil e gritou junto com Dom Pedro I o grito da independência. Uma data extremamente famosa, com certeza que você já viu na escola. Se você mora no Brasil, você já ouviu falar com toda certeza. O qual a gente vai dizer para você aqui pormenorizadamente o que aconteceu. E vamos falar os fatos para você que não sabia cantar o hino nacional no meio da escola e passava uma vergonha porque a professora puxava a sua orelha. Então vamos lá, começando com o nosso contexto histórico. Em 9 de janeiro de 1822, Portugal pede o retorno de Dom Pedro I. Dom João VI clama pela volta do seu filho amado para Portugal. E então, Maria Leopoldina, a sua esposa, manda uma carta para Dom Pedro I avisando a intenção de Portugal era recolonizar o Brasil. E o povo envia um documento contendo muitas assinaturas para Dom Pedro I ficar. O dia em que isso tudo aconteceu ficou conhecido na história como o Dia do Fico, onde Dom Pedro I diz a famosa frase perante a corte: "Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico." A tensão entre a elite brasileira e a corte portuguesa só aumentava, ainda mais conforme Portugal retomava certas ações colonialistas, levando apenas ao engrandecimento do movimento separatista entre a tensão, o povo brasileiro e a corte portuguesa. Isso levou ao Decreto da Independência, assinado por Maria Leopoldina no dia 2 de setembro de 1822, indicando à elite brasileira o corte de laços, mas não a oficialização para o mundo todo. E então, no dia 7 de setembro, Dom Pedro I, com seu lindo alazão e sua guarda, proclama as margens do rio Ipiranga: "Independência ou morte!" Mas espera, não foi bem assim. Não me recordo de ter sido assim não mesmo. Meus queridos e queridas, vamos dizer um pouquinho sobre o que foi essa história do Brasil e desmistificar alguns fatos dessa beleza nacionalista que a gente aprendeu na escola. Vamos contar aqui pra vocês alguns fatos que fizeram a história do Brasil não ser tão bonita quanto aparenta ser. A gente sempre aprende de que a data da proclamação da independência foi dia 7 de setembro de 1822. Porém, alguns historiadores questionam a data da proclamação porque, segundo eles, nenhum jornal da época noticiou o fato neste dia. As primeiras notícias só surgiram a partir do dia 12 de outubro, quando Pedro foi aclamado imperador do Brasil. O 7 de setembro só passou a ser comemorado a partir de 1826, com um decreto do Império. E o hino da independência, o qual a gente sempre aprende na escola, atribuído à criação de Dom Pedro I, na realidade já estava pronto quando a independência foi proclamada. Ela foi escrita em 16 de agosto de 1822 por Evaristo da Veiga, com música de Marcos Portugal, um músico famoso na Europa que havia sido contratado para ser o compositor oficial da corte. E cara, o fato dessa data estar totalmente abstrata no olhar mais histórico é porque as poucas pessoas que estavam lá no momento eram geralmente ligadas a Dom Pedro, e não a população em geral. Então a população só teve conhecimento mesmo em 12 de outubro, quando a notícia começou a se espalhar por cartas, cartilhas e até jornais da época. E Vitor, você sabia, agora falando um pouco mais atual, você sabia que para um país reconhecer uma independência hoje, no mundo atual, os 193 países que estão logados na ONU teriam que concordar com essa independência? Caramba! Então, né? Caramba. É muita e agora, gente. É muita gente, são vários países lá.
que participam, e esse pessoal tem que reconhecer a sua independência. Foi assim, por exemplo, um país atual, Kosovo, ele ainda tá nesse trâmite para ter independência, apesar de já ter tirado laços com o país que estava colonizando ele ainda não tem sua independência reconhecida pelo mundo, porque países não reconheceram ainda. E em 1822 também era assim, não com 193 e não com a ONU, mas os países reconheciam a independência para que ele fosse aceito no cenário internacional. Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824 foi o primeiro. México, Argentina e França logo em seguida, em 1825. Foram eles primeiros a reconhecer e falar: olha, esse cara tá independente mesmo, hein? Sem nada a ser dito, sem um apagamento, algo do tipo. Eles foram porque reconheceram que foi feita a independência, falaram: ele se livrou de um monarca, e parabéns. Acho que foi uma das primeiras boas ações que os Estados Unidos fofinho fez, né? Fofinho. Tome isso como ironia. E é engraçado a gente falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também tem uma história muito bonita e rica, cheia de revoluções, cheia de heróis. Porém, aqui no Brasil não é diferente não. A gente tem uma história bonita, porém a gente sabe que não é bem assim. E um dos grandes motivos para a gente ter essa ideia bonita da nossa independência foi aquele famoso quadro de Pedro Américo chamado Independência ou Morte. Todo mundo já viu esse quadro em sua apostila de história. Ele é realmente lindo. Um quadro onde tem ali Dom Pedro em cima de seu alazão com a espada para cima e a guarda imperial inteira ao lado e ele gritando independência ou morte. Muito lindo. Porém, errado. Ele foi pintado na Itália por encomenda do Império e entregue em 1888, 66 anos depois da proclamação. Para ter uma ideia, o pintor nem era nascido em 1822. E na pintura, Dom Pedro aparece cercado pela guarda imperial. E ela nem havia sido criada ainda. Além disso, o fardamento dos soldados é incompatível com a roupa usada na época. Aquele fardo lindo, branco, com boina vermelha, esse fardamento da guarda imperial, qual nem havia sido criado, é incompatível com a roupa usada na época para longas viagens. Então, tudo ali é uma mistificação para embelezar a nossa história. Foi feita, e a gente consegue perceber isso porque tem uma determinada inconsistência histórica criada nesse quadro. Porém, feito para enganar você, meu querido. E esse quadro foi criado para embelezar todo o contexto deplorável que foi o 7 de setembro. Para começar, a história começa quando Dom Pedro I vai visitar a sua amada lá no Rio de Janeiro e buscar a carta, o documento da independência do Brasil, que foi assinado no dia 2 de setembro, lembrando. Então ele vai visitar a sua amada Leopoldina e nisso, na época não existia carro, obviamente. Então, tinham que ir de carroça, de mula, de cavalo. Nesse contexto, até ele chegar lá, é uma viagem muito cansativa, de vários dias e dias e dias andando a cavalo. Até que então, Dom Pedro I começa a sua volta para São Paulo. E quando Dom Pedro I estava ao retorno de São Paulo para resolver questões políticas sobre a independência, começa a nossa primeira inconsistência histórica. A primeira inconsistência histórica é que o cavalo de Dom Pedro I, na verdade, não era bem um cavalo. O cavalo, na verdade, era uma mula. Por conta da sua resistência maior para cargas e por conta da viagem ser muito longa, eles precisavam de suprimentos, precisavam de água, essas coisas. E um cavalo não aguentaria tanta carga que eles estavam levando naquele momento. Então, aí nós temos nossa primeira inconsistência histórica. Dentro da pintura a gente vê aquele cavalo bonitão, aquele alazão do Dom Pedro I, porém, na verdade, não tinha alazão nenhum. O segundo é que, durante a viagem, e bebendo de águas contaminadas dos rios, Dom Pedro I teve uma desenteria. E quando ele estava voltando para São Paulo, essa desenteria atacou, e atacou muito forte. Dizem os relatos históricos que Dom Pedro I teve que ficar até para trás da viagem por conta de que ele tinha que parar a cada 5 minutos para soltar a natureza, né? O que acontece é que quando ele estava chegando nas margens do Rio Ipiranga, na verdade, o contexto histórico, na verdade, é outro. Que remete a Dom Pedro I se desfazendo de suas necessidades
e segundo, se refrescando nas margens do rio Ipiranga. Por conta da sua desinteria, ele começou a ficar muito, mas muito desidratado. E também ele começou a ter problemas com febre, essas coisas assim. Ele precisou se refrescar no rio Ipiranga. E para isso, ele já aproveitou o momento, já aproveitou que já estava lá no rio Ipiranga e soltou o famoso grito: independência ou morte? Não, na verdade não. Cara, na realidade a história da nossa independência é uma bela de uma merda. Realmente, ela é feita de uma merda, né? Então, na verdade, ele não solta o grito independência ou morte naquele momento. Na verdade, o grito independência ou morte aí tem suas dúvidas se foi mesmo Dom Pedro I que fez. Ainda mais, porque ele não grita isso. Ele apenas chora nas margens do rio Ipiranga e bate com raiva por conta de todo o ataque que está sendo feito em relação ao pai dele em Portugal. O que acontece é que então vemos um príncipe mimado e, além do mais, cagado. Ele estava nas margens do rio Ipiranga com mais ou menos umas 3, 4 pessoas que estavam acompanhando ele na viagem e estava lá, debruçado no rio Ipiranga, chorando suas lágrimas enquanto estava embaixo de um sol escaldante e refrescando-se com as águas do rio maravilhoso. Cara, eu acho que aí na realidade deixa até menos certo o fato de que Dom Pedro ter erguido a espada e gritado independência ou morte. Até porque, na realidade, nem tem certeza, não há evidências de que Dom Pedro realmente tenha feito isso e gritado independência ou morte. Tanto que, não sei se você sabe, mas essa frase, essa expressão, só se tornou conhecida quando a Romênia se separou da Hungria, em 1876. E essa mesma frase está registrada no hino da Romênia. Não há relatos anteriores a isso aqui no Brasil, o que é muito engraçado. Então a gente pode dizer que a pintura de Pedro Américo realmente é uma farsa boa, porque até hoje nós retratamos isso nos livros de escola. E ainda mais porque isso traz um sentimento muito mais bonito do que ver o seu príncipe, no caso o imperador, tendo a sua reputação destruída nas margens do rio Ipiranga. E assim foi a história da nossa independência. Foi realmente deplorável, porém é a nossa história. E o Brasil funciona assim mesmo. O Brasil funciona na base da piada. Realmente, essa é a história da nossa independência. Mas eu gostaria que você relembrasse uma coisa que a gente falou aqui no começo, sobre o contexto histórico do Dia do Fico. Aquele contexto é real. Havia um documento com a assinatura do povo pedindo para Dom Pedro I ficar. Dom Pedro I foi um ótimo imperador. Dom Pedro II, mais ainda. Quero que você entenda que o povo brasileiro tem o poder de fazer um representante ficar ou sair. Desde o começo sempre teve e a gente ainda tem. O povo brasileiro é bom, eu sou brasileiro, você que está ouvindo é brasileiro e a gente tem o coração brasileiro. O coração verde e amarelo que ninguém pode apagar. Então utilize das suas decisões, a gente está chegando perto das eleições. Utilize bem, assim como o povo pode ter utilizado lá em 1822. O contexto é totalmente diferente, mas foi por conta daquela independência o qual a gente está vivendo hoje, esse momento. Então, devo dizer aqui, feliz dia da independência para você, aproveite seu feriado. E não é porque a gente falou fatos engraçados que desmistificam um pouco do que foi a independência do Brasil que não temos orgulho de ser brasileiros. Na verdade, a nossa nação é incrível. Nossa nação é repleta de uma cultura muito rica e povo muito bonito. Então, gente, vamos ter orgulho de ser brasileiro, porque o Brasil é um país de todos e é um país mais acolhedor que tem nesse mundo. Então, nesse dia 7 de setembro, lembre-se que ser brasileiro não é ser focado em política, e sim amar a nossa pátria amada. E o episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigado por você ter assistido e te vejo na próxima segunda-feira. Até mais! Falou! Se é para o bem de todos... Droga. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou ponto. Ponto não! Estou ponto.
E eu estou vírgula. Vai. Ah, não.